Quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para juntos iniciarmos mais um plano de estudo. Dessa vez na lição dos jovens também, que nós estamos abordando para poder auxiliá-lo. Lembrando que o plano de estudo ele não é uma pré-aula, ou seja, não é uma aula completa feita antecipadamente. O plano de estudo é, na verdade, a absorção das partes mais importantes da lição, ou seja, colocar em relevo as partes mais importantes para que você tenha elas como principais e tenha uma aceleração no seu processo de assimilação do conteúdo em menos tempo, absorver mais dentro de uma metodologia mais enxuta, tá? Então, você olha a lição de uma maneira mais clara e objetiva e com isso você absorve muito mais. Espero que você fique comigo, portanto, para que você tenha essa aceleração no processo de assimilação do conteúdo, tá? A lição dos jovens, lição de número 4, que é Amós, a adoração com justiça, tá bom? Amós, adoração com justiça, nessa revista que fala sobre vigilância, justiça e o culto a Deus, tá? Se você gostar do conteúdo, dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha. Você pode usar esse mesmo PowerPoint que eu estou usando para expor esse plano de estudo, você pode baixá-lo no YouTube, na descrição do vídeo, e usá-lo, passar para outras pessoas, modificar, não tem problema nenhum, é gratuito, você pode fazê-lo, contanto que isso venha te ajudar a crescer no conhecimento das Escrituras, tá bom? E aí a gente tem como objetivos específicos dessa lição: 1. Expor os principais conteúdos apresentados na profecia de Amós. 2. Compreender quem foi o profeta Amós, sua origem, trabalho e estilo profético. E 3. Defender que a prática da justiça é um elemento insubstituível para a verdadeira adoração, tá bom? Então são esses os objetivos que vão guiar você em toda essa lição, ok? E aí a gente tem como texto do dia: vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que cantais ao som de alaúde e inventais para vós instrumentos de música como Davi. Amós 6, 3 e 5. E a síntese, a profecia de Amós nos ensina que justiça e retidão são elementos fundamentais para a adoração, ok? Então é preciso que haja retidão e justiça na nossa vida para servirmos a Deus e cumprirmos a sua vontade, senão os nossos talentos, a nossa imagem não vale nada. O que vale é o comportamento que se amolda à vontade de Deus, ok? Aí a gente tem o texto bíblico em Amós, capítulo 5, versículo 21 e 23, ao 23. Você pausa aqui essa videoaula e você vai lá, faz a sua leitura, depois retorna aqui, ok? A gente tem como introdução: o livro de Amós é surpreendentemente atual. Sua profecia condena a idolatria e denuncia as injustiças sociais que às vezes são normatizadas pelos status quo de um determinado grupo social. O mais triste é saber que o sistema religioso, assim como os demais político, jurídico e social, podem se mancomunar junto à corrupção. Amós não pensou duas vezes em tocar a dedo na ferida de Israel e desafiá-los ao arrependimento. Caso contrário, a nação receberia o juízo de Deus. Ele profetizou aproximadamente 3 décadas antes da destruição de Israel pelas tropas da Assíria. Ainda hoje, a voz do profeta continua a ecoar, alteando a bandeira da justiça no estandarte da adoração cristã. O livro de Amós é conhecido como o livro da justiça de Deus e nos ensina que a adoração não pode desassociar-se da retidão e dos princípios bíblicos e justos revelados na palavra de Deus. Uma introdução brilhante que traz a essência de tudo aquilo que vai ser tratado na lição, ok? E aí você pega os tópicos: o primeiro, o profeta Amós; o segundo, o contexto histórico da sua profecia; e o terceiro, adoração com justiça. E aí uma dica de distribuição do tempo para os professores é 22 minutos em cada tópico, você tem 66. E fica 4 minutinhos aí para você introduzir alguma coisa da lição da semana que vem, deixando os alunos com gostinho de quero mais, tá? Aqui eu estou levando em consideração que uma aula tem, em média, na escola dominical, na maior parte das salas de aula, 70 minutos, tá? Por isso que eu dividi dessa forma. Fica aí a dica, vocês distribuam conforme for melhor para vocês. Tópico 1, o profeta Amós, sua vida.
Por causa de sua origem humilde, o profeta não apresenta seu sobrenome, indicando que sua família não era conhecida. Ele provinha de uma classe trabalhadora, portanto estava acostumado a carregar fardos. Deus chamou um homem calejado para uma dura tarefa. Amós permaneceu resoluto em cumprir sua missão. Foi duro nas denúncias e exortações, porque sabia que se o povo não ouvisse suas palavras, o peso do juízo divino derramado sobre Israel seria ainda maior. Essa questão ainda vai ser um pouco mais explorada aqui, mas é muito interessante essa questão do chamado de Deus, né? Não tem currículo para esse chamado, não tem aquele que é melhor preparado secularmente, ou aquele que é de melhor nascimento, ou aquele que tem mais influência. Tem aquele que Deus chama e a pessoa tem que ter essa coisa bem clara para saber, Deus me chamou e eu vou cumprir meu chamado, ninguém vai conseguir impedir isso, mas se a gente não se convencer disso, fica difícil. É uma questão importante para ser vista nesse ponto. Um homem simples, ponto 2. Ele era pastor, boieiro e cultivador de sicômoros, possuía múltiplos empregos. Era um homem trabalhador que fez questão de identificar sua origem humilde, sabia que seu ministério era ratificado não pela tradição por trás de um nome, mas pelo chamado divino. Isso aqui só complementa o primeiro trecho, você não precisa se prolongar aqui. Mas seria muito interessante você ler esse texto do capítulo 7, lá no versículo 13. É muito profundo esse chamado e muito impactante. Lê lá o versículo 13 do capítulo 7, o 14, você vai ver que coisa linda. E aí o 3, um homem preparado. Assim como Moisés e Davi, o tempo com o gado lhe proporcionou uma cultura mental destinada à reflexão. Amós demonstrou um grande conhecimento da lei de Moisés. Aprendemos com Amós que todos podem ser usados por Deus, aqui seria independentemente da classe social ou do currículo formativo. Então, se você ler os 3, tá? Aqui uma dica para você otimizar o tempo. Você pode ler os 3 pontos de uma vez só e fazer a reflexão em cima, porque eles se complementam, poderia ser um único ponto, tá? A gente vai para o tópico 2, o contexto histórico da sua profecia, período de paz. De acordo com o Antigo Testamento, ele foi contemporâneo de Oséias, Jonas, Isaías e Miqueias. O clima do governo entre Jeroboão II e Uzias era amistoso. As nações que poderiam perturbar Israel tinham sido dominadas, então a situação era muito boa para eles. Período de prosperidade, ponto 2. As nações vizinhas eram tributárias do norte, as riquezas afluíram para Israel. Os novos ricos perdiam a paciência com as restrições de trabalho impostas pela lei do sábado. A vontade de acumular riqueza se tornou maior do que o anseio de obedecer à lei do Senhor. Os pobres não eram tratados de forma justa. A luxúria dos ricos era conseguida à custa da opressão e exploração. Então esse aqui é um ponto muito importante para contextualizar com o nosso tempo, né? Em que, de certa forma, a igreja, estou falando aqui a nível de Brasil, ela ficou, de certa forma, uma igreja robusta do ponto de vista de crescimento econômico, né? Então, a gente tem muitas denominações que têm um porte muito bom do ponto de vista de condições financeiras e seus membros também. Isso trouxe uma certa vaidade para a igreja, né? Que se preocupou mais com a construção de grandes catedrais, de investimentos pesados em equipamentos, né? Muitas vezes as pessoas que precisam da assistência social ficaram em segundo plano e fica uma questão importante para ser discutida também, a questão de pagamento, de oferta, né, para pregadores famosos, às vezes um valor exorbitante para um cantor vir na igreja prestar o seu louvor, coisas absurdas que acontecem no nosso tempo, pode ser contextualizada com esse período. E o terceiro, paganismo religioso. Quando Amós profetizou que Israel se achava fora do prumo por causa dos pecados de idolatria e materialismo introduzidos pela casa de Jeroboão, Amós 7, Amazias demonstrou que era um sacerdote comprado, defendendo os interesses do rei ao tentar proibi-lo de continuar profetizando. As leis divinas estavam sendo burladas, a religião tinha se corrompido. Jeroboão II incentivou a prática dos cultos, a fertilidade por meio de um sistema de adoração ao bezerro de ouro. Então, esse contexto todo até é parecido com algumas coisas que a gente ouve no nosso tempo também, eu já ouvi, nunca aconteceu comigo particularmente, mas eu já ouvi relatos de pastores de igreja grande assim, dizer para o pregador aquilo que ele deveria falar, fala isso, não bate no povo, pega leve, profetiza a bênção.
Ou seja, não era Deus que ia falar, era o pastor que iria direcionar aquilo que deve ser falado. Então isso tem acontecido, né, nos nossos dias, e é triste. A gente precisa voltar ao verdadeiro evangelho, como falado aqui por Amós, a sua geração, tá? E aí a gente vai para o tópico 3, que vai falar sobre adoração com justiça. Aí a gente tem no ponto 1 a mensagem do profeta. Sua profecia confrontou principalmente as instituições de Israel ao denunciar os pecados que destruíram os fundamentos sociais, morais e espirituais da nação. Estamos preparados para pregar uma mensagem de confronto? E olha que os nossos dias estão precisando, né? 2, responsabilidade social. As instituições de Israel transformaram a justiça em alosna, uma erva daninha. Eles perverteram o direito do próximo, não aceitavam a repreensão, aborreciam na porta aqueles que as repreendiam, que os repreendiam. Então, uma situação muito complicada. A verdade virou mentira e a mentira virou verdade, como é muito parecido com os nossos dias. A adoração com justiça, ponto 3. O sacrifício desprovido de justiça representava uma transgressão ao Senhor. Os cultos foram embelezados com a contratação de levitas. Muitos músicos profissionais que não descendiam da linhagem de Levi foram contratados para tocar nesses templos. A música oferecida para as pessoas era excelente, enquanto a adoração sincera a Deus era precária. O espetáculo em volta do culto maquiava a superficialidade da adoração. Amós declarou que a adoração era como estrépito, um barulho ensurdecedor diante dos ouvidos do Senhor. Esse talvez seja o ponto que você deva gastar mais tempo, porque ele é muito parecido com os nossos dias, em que igrejas adornam o culto de tal forma que ele fica muito parecido com um espetáculo, né? E a adoração fica em segundo plano. E aqueles que vão até a igreja para adorar, acabam se transformando em espectadores de um espetáculo. Isso é muito complicado e precisa ser refletido, porque era o que estava acontecendo com a geração de Amós e acontece também na nossa geração. Assim a gente chega ao final dessa lição. Os tópicos que nós estudamos foram o profeta Amós, o contexto histórico de sua profecia e a adoração com justiça, que é o ponto que você deve gastar mais tempo, porque toca em algo que está acontecendo no nosso período. Conclusão: a justiça social pregada por Amós apontava para a obediência aos princípios da palavra de Deus. Devemos lembrar de que os fundamentos da verdadeira religião são constituídos pela forma como tratamos o próximo. A adoração sem justiça é uma ofensa a Deus. Uma religião que diz honrar a Deus, mas despreza, explora ou oprime o semelhante, é uma fraude. Amós nos ensina que a verdadeira adoração exige comunhão vertical com Deus e horizontal com o próximo. Perfeito. Porque o chamado que nós temos hoje em Cristo Jesus é justamente para isso, para a nossa vida ser direcionada para Deus e para o outro. É o fruto do Espírito de Gálatas 5:22, tá? Amor, bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança, não são para ser oferecidos a Deus, é para ser oferecido ao próximo e Deus glorificado com isso, ou seja, uma relação vertical com Deus e uma relação horizontal com as pessoas, ok? E aí, eu espero ter, de alguma forma, auxiliado você nessa oportunidade. Desejo a você uma excelente aula, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu propósito, que você cresça no conhecimento bíblico e, se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem. Até lá!